Olá pessoal, sejam muito bem-vindos ao canal. Hoje vou trazer para vocês um relato acontecido no antigo edifício Joelma. Se gostarem, deixe seu like, compartilhem e se for novo por aqui, se inscrevam no canal e ative o sininho das notificações para receber todo o nosso conteúdo. Estamos aqui para trazer sempre as melhores histórias e lendas urbanas para vocês curtirem. Muito obrigado e vamos ao relato. Antes mesmo do prédio ser construído, o terreno do edifício Joelma foi palco de um crime que chocou os paulistanos na década de 1940. O crime do Poço. Um químico chamado Paulo matou sua mãe e suas duas irmãs na casa onde eles moravam, na rua Santo Antônio, no dia 24 de novembro de 1948. Alguns dias antes do crime, Paulo havia cavado um poço que utilizou para ocultar os cadáveres das vítimas. Desconfiada, a polícia foi ao local. Durante as investigações, o assassino se dirigiu ao banheiro e cometeu suicídio com um tiro. Esse é um dos fatos macabros que ocorreram no terreno onde foi construído o edifício Joelma. Existem outras histórias desse local, mas essa que eu explanei é a mais conhecida. No dia 1º de fevereiro de 1974, no já existente edifício Joelma, ocorreu um curto-circuito que ocasionou um incêndio, matando inúmeras pessoas que estavam trabalhando no prédio. Esse incêndio chocou o Brasil. Muitos não conseguiram escapar das chamas, e algumas pessoas que estavam nos andares mais altos, ao ver as chamas se aproximando, não querendo morrer queimadas, se jogaram do alto do prédio, cometendo suicídio forçado. Tempos depois da tragédia, são muitos os relatos de casos misteriosos que ocorreram no local do incêndio. Outro prédio foi edificado no lugar do Joelma, e muitos que já trabalharam e estiveram nesse prédio contam histórias de arrepiar. Em uma noite de sábado, 2 estudantes chegaram ao prédio para fazer um trabalho escolar. Foram autorizados pelo vigilante a ir até os primeiros andares. O trajeto dos jovens foi acompanhado pelo vigia através das câmeras. Ele viu que no momento que os estudantes chegaram em determinado andar, uma sombra apareceu na filmagem, abrindo a porta para eles e os acompanhando. Na saída, o vigilante contou aos jovens o que viu, mas na repetição das imagens, nada apareceu. Certa noite, 2 funcionárias do prédio construído no lugar do Joelma ficaram trabalhando até mais tarde. Estavam somente as 2 numa sala e as salas em volta estavam todas vazias. De repente, um estrondo enorme foi ouvido na sala ao lado. As 2 assustadas correram até o local para ver o que tinha acontecido e, chegando lá, viram que um vidro dentro da sala tinha estourado do nada e não tinha nenhum sinal de vento e nem de pessoas por perto. Então elas encerraram o trabalho na mesma hora e foram embora. Numa outra ocasião, 2 rapazes estavam no prédio à noite, numa sala. De repente, ouviram barulhos de chaves vindo do corredor. Os sons começaram a se aproximar e os jovens curiosos foram até a porta ver o que era. Então viram um homem com um enorme chaveiro pendurado na calça. Segundos depois, a imagem assustadora do homem foi se dissipando e sumiu. Então os 2 rapazes assustados saíram imediatamente do prédio. Outro relato é de uma perita que dias após o incêndio participou da perícia do caso. Ela relata que tirou fotos dos cadáveres e de vários objetos
e muitas fotos ficaram em branco, simplesmente vazias. O mais assustador relato e o que mais me causa arrepio é o das 13 almas. No dia do incêndio, 13 pessoas entraram em um elevador para tentar fugir das chamas, mas o elevador travou e foi tomado pelas labaredas. Então, os 13 corpos foram queimados e carbonizados e foram encontrados depois grudados uns aos outros, e na época não puderam ser identificados. Foram enterrados no cemitério São Pedro, todos os 13 corpos, e alguns coveiros do cemitério e muitas pessoas que por lá passaram relatam que ouviram gritos de socorro vindo dos 13 túmulos, pedidos de ajuda e de água. Muitos nunca mais voltaram no local. Outros dizem que, ao pôr um copo de água em cima dos túmulos, a gritaria cessa.